Oi, Grazi, querida, como estás? Estás me escutando direitinho? Gilbert, pessoal, estou esperando dois queridos amigos aqui para a gente conversar um pouquinho hoje sobre um assunto necessário, que é acerca do caráter progressista da doutrina espírita. E vamos ter a satisfação, Gilbert acabou de entrar, meu amigo querido, a satisfação de receber para esse Boa bate-papo noite, meu aqui. amigo. Como vai? Boa noite, que bom você estar aqui. Tô bem, e você, meu irmão? Eu estou ótimo. Que Só estou bom. tentando organizar aqui esse meu celular que ele não quer ficar na dele não, cara. Tá só querendo cair aqui. Estamos em tempos desses ajustes, é tranquilo, viu? Tranquilo. A gente está esperando um outro amigo, pessoal. A gente está esperando o Paulo entrar, que o diálogo hoje vai ser em três, para que a gente possa conversar sobre algo que é muito caro para a gente: o caráter progressista da doutrina espírita e as implicações políticas e de vida que há nessa questão. Não é, Gilbert? Exatamente. A importância de ver como a nossa ação política, a nossa ação no mundo, né, ela condiz com nossos valores. O pessoal aí, ó, que está dando um trimelique aqui, não é Alzheimer não é Parkinson não, aqui é só porque eu estou tentando organizar o meu tripé aqui, que ele resolveu brigar comigo. Estamos Ah, no, ficou menos 20. Estamos no tempo, porque a gente entrou um tempinho antes para justamente acertar essas coisinhas. A Clarinha é uma amiga muito querida, que muito possivelmente, muito breve, vai estar aqui com a gente também, batendo esse papo, conversando com a gente também. É alguém que a gente conta para o desdobramento desse trabalho. Mas sim, Abraço, Gilbert. Clarinha. Clarinha, querida, bom te ver aqui também, viu? Mas sim, Ah, Gilbert. até minha cunhada também está assistindo aí, a Nazaré Lopes, ela é minha cunhada, está conosco aqui. Ah, que bacana. Seja muito Olha, o bem-vinda, Paulo Nazaré. chegou aí, ó. Paulo, Está amigo dizendo que que está assistindo. Paulo, você clica aí no tempinho e para participar. Pessoal, então, podem ir ficando à vontade, pegando um copo d'água, para que a gente possa aqui desdobrar essas reflexões. Estamos só esperando o Paulo fazer a solicitação, a gente abrir os trabalhos com uma prece, com um canto, uma melodia para que a gente vá harmonizando o clima de produção da noite de hoje. Boa noite, Nazaré. E aí logo mais a gente começa a conversar sobre essa questão, como é que Kardec escreve literalmente, categoricamente, também no item 24 e 25 do capítulo 18 de A Gênese, que é um capítulo que ele fala de são chegados outros tempos, e é um capítulo que vai fechando o livro A Gênese e vai fazendo uma síntese de toda a Boa produção. noite, Francisco. Nesses itens 24 e 25, Kardec categoricamente diz que a doutrina espírita é progressista, é de essência progressista, tem caráter progressista. E hoje a gente vai conversar um pouquinho no que implica essas considerações de Kardec para a doutrina e para a nossa referência de compreensão da vida. O Paulo já chegou aqui, mas ele ainda não clicou para né, a solicitação, né? Paulo, faz o seguinte, você pode sair da live, Paulo, e você entrar de novo. Então, logo você entrar, vai aparecer do ladinho ali uma solicitação de partilha. Aí você sai, volta e pede de novo pra gente, tá bom? Por favor. Pois é, Gilbert, que tema provocativo. O que você diz, Gilbert? Eu acho que mexe um pouco com, digamos assim, a polêmica, os ânimos atuais, porque falar em política parece que é proibido, é como se nós precisássemos sempre, para falar sobre política, criminalizar a atividade política, mas qualquer que seja a atividade política, seja ela socialmente participando na sociedade como cidadão, ou até mesmo uma política partidária, ela é essencial para que a sociedade ela funcione, para que ela exista, para que ela tenha realmente um funcionamento adequado. Então, é isso que a nossa postura,
enquanto cristãos, enquanto espíritas, a gente precisa refletir sobre que tipo de política, que tipo de ação coletiva nós estamos fazendo. Então, nós estamos numa época que as pessoas têm um certo temor, porque tem medo justamente da polarização, da polêmica, das pessoas que têm intolerância. E a nossa conversa hoje é justamente buscar não a intolerância, não a imposição de um ideal, de, sei lá, de um tipo de posicionamento, mas não, pensarmos enquanto espírita, nós colaboramos efetivamente para a sociedade. Perfeito, perfeito. E é algo que a gente não começou ainda, pessoal, a gente está só nessa ambientação de vocês e da temática. A gente está esperando o Paulo entrar, que é um companheiro nosso de reflexão da noite de hoje também. E a gente vai começar com a prece devidamente, a gente está só aqui na ambientação da temática, viu? E podem ir chegando, caso vocês queiram mandar um direct desse encontro para os contatos de vocês que são espíritas, que aproveitariam essa discussão, fiquem muito à vontade. Quem tem interesse da discussão de política e religião, né? Boa. Quem tem interesse, manda lá. É muito interessante, porque não é só espírita, somos cristãos Boa. no geral, né? Perfeito. Então isso vale para todos. Perfeito. A gente tem padecido tanto pela má compreensão da política, sobretudo entre os cristãos. Então, conversar um pouco nessa direção, de modo afetuoso, à luz de uma doutrina à luz, sempre é muito formativo. Então, a gente quer dar aqui boa noite, a gente está esperando o Paulo entrar, quer dar boa noite a Isabela, a Lais, ao Orlando, ao Francisco, a Nazaré, a Clarinha querida, a Maria Eduarda, a Graça. Paulo acabou de dizer que está difícil aqui, ele está achando difícil. Se você clicar aqui entre nós dois, vai aparecer no cantinho do lado aqui direito, Paulo, tem pedir para participar. É porque eu acho que os comentários ficam cobrindo, viu, o Yama? Fica cobrindo quando vai passando. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Gilbert. Eu vou sair, aí o Paulo entra e eu entro como terceiro, tá bom? Puxa a live, Gilbert. Onde eu posso, Clarinha, convidá-lo? Me diz. Onde eu posso mandar? Nessa câmerazinha? Pronto. Opa, obrigado, Clarinha, obrigado. Eu achei. Eu acabei de mandar para ele. Clarinha, você é um anjo, viu? Eu acabei de mandar. Maravilha, não conhecia essa opção, não. Olha aí, chegou o nosso amigo. Peraí. Olha, perdão, a garganta não tá. Apanhei feio aqui, é a primeira vez que eu tô no Instagram, aí eu tô apanhando bonito. Agradeço a Mas Clarinha. eu tava preocupado vocês aí, hein? Ela que te botou pra dentro, viu? A Clarinha até... Foi. Foi que nem o termo da biologia, foi por osmose aí, viu? Não teve jeito não. É porque tinha que participar, é porque tinha que vir. Com toda certeza. Pessoal, uma então satisfação. vamos seguir o... Sim, primeiramente uma grande honra estar com essas duas pessoas maravilhosas que têm o prazer de ser meu amigo, assim, né? Uma honra muito grande. E falar sobre um assunto, né, que é muito importante, vejo assim, que poucos espíritas falam, que é com a relação da política com o espiritismo, né, e esse caráter progressista. Então, permissão para tocar uma música para vocês e para todos que estão escutando. Posso tocar uma música? Por favor. Tá certo. Eu vou ajeitar aqui o meu... Pronto, beleza. Não sei se está escutando... Vocês estão escutando direitinho? O pessoal da live está escutando? Tá ótimo. Aí. Tá ótimo. Pronto, maravilha. Eu vou tirar esse fone que ele vai ficar tocando na corda, que vai ficar coisa Ele rolando. vai tocar junto com você. Isso, aí eu vou fazer uma harmonia meio estranha, né? Então eu vou tirar e daqui a pouco eu volto, tá? Então assim, eu vou tocar uma música que todo mundo conhece e desde já que vocês esqueçam dos problemas lá fora e focalize aqui nessa linda live de hoje, que é a música da oração de São Francisco, que tem tanto para nos dizer, né? Como se fosse um mantra, ela é como se fosse um mantra. Se você está ali, mantra significa assim, aquela frase que você diz todo dia para se elevar. Pois é. Então, eu vou cantar essa música para a gente iniciar o nosso trabalho, certo?
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Bom mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, então podemos, depois dessa, né, a gente conversar um pouquinho sobre o assunto do tema de hoje, né? Vou guardar o violão. Agora eu escuto vocês. Bom. Muito bom, uma belíssima interpretação de um hino que é maravilhoso, não é, William? Concorda? É perfeito. Uma harmonia profundíssima de uma mensagem muito, muito profunda. Obrigado pela harmonização, Paulo. Obrigado a vocês também. Mas, amigos queridos, nós temos aqui um trabalho para fazer na noite de hoje, que já começou com essa linda harmonização, que é conversar um pouco, à luz da doutrina espírita, sobre esse caráter progressista da doutrina espírita, as implicações políticas e de vida que há nesse caráter progressista, referenciando a nossa compreensão de mundo, de religião, de condutas espirituais. E o que é que a gente pode abrir em relação a essa temática para os nossos colegas, irmãos, irmãs que estão por aqui, que passarão por aqui acerca dessa temática. Por favor. Sou eu que vou falar? Não, você começa primeiro. Detalhe. Primeiro os mais velhos aí, com todo respeito, depois os mais novos. Nossa Senhora, nunca pensei que ia escutar isso. Mas sigamos, eu vou esquecer que isso foi dito. Brincadeiras à parte. Olha, nós falaremos do aspecto progressista do Espiritismo, ou seja, a nossa própria visão, qual é a nossa atitude enquanto cristão, enquanto espírita, diante do fazer político, por que ela nos importa? Não para levarmos uma bandeira, ou seja, a gente precisa, para se identificar numa política, onde for, olha, eu sou espírita primeiro, né? Na realidade, a religião é uma coisa de foro íntima. Então é bem interessante que a gente pense que essas ideias que nós vamos discutir hoje, elas fazem de um arcabouço que vão fazer parte do nosso espírito. São os nossos valores que nós assumimos como nossos guias para a nossa própria vida. Então, como é que eu me comporto, como é que eu ajo, quais são as minhas ações na sociedade e até mesmo quais são as políticas que eu adoto e que eu apoio em benefício da coletividade e também de mim mesmo. O Espiritismo nasceu com esse aspecto progressista, porque ele já chegou demolindo certas ideias antigas, preconceituosas e muitas vezes anacrônicas. Ela já começou a mudar a perspectiva, já não temos mais uma vida única, nós temos uma reencarnação. O caráter e a essência, o Espiritismo ele é voltado para o progresso. Ele acompanha a evolução da humanidade. Porque se nós temos vidas sucessivas, nós teremos essa e outras mais, para que nós possamos crescer e evoluir, isso é progresso. E o progresso inclui a evolução das almas.
É muito importante lembrar, né, para nossos amigos espíritas, para nossos amigos que são simpatizantes, não são espíritas e estão assistindo conosco, que o espírito ele não tem sexo. O espírito em si ele não tem sexo. O nosso corpo físico tem, vai ser masculino ou feminino de acordo com a biologia, mas vai chegar um momento na humanidade que nós perceberemos que essa diferença ela é meramente orgânica, biológica e circunstancial. Hoje eu estou o Gilbert do sexo masculino, posso vir em outra ocasião como uma pessoa do sexo feminino. E aí a gente percebe como o caráter do espírito, o caráter do espiritismo de ser progressista, porque ele já diz lá desde o começo, homens e mulheres são iguais, porque nós somos os mesmos. Então é preciso compreender um progresso da humanidade tem que compartilhar da emancipação da mulher, do respeito dos direitos pela igualdade. Eu estava vendo aqui, eu vou citar um trecho aqui do livro A Gênese, que foi a última obra publicada em vida por Kardec, né, 1868, se não me falha a memória, que diz assim: o Espiritismo ele não cria a renovação social. A madureza da humanidade, ou seja, a maturidade, é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange o Espiritismo, mais do que outra doutrina, está apto a secundar o movimento regenerador. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. O que Kardec está dizendo aqui, que faz parte da essência do Espiritismo, ele ser tolerante. Faz parte da essência do Espiritismo compreender e aceitar a diferença entre as pessoas, entre as culturas, as religiões, entre as diferenças da cor de pele, porque a diferença da cor de pele, por exemplo, é meramente uma mão de tinta, a grosso modo falando, porque a melanina o que é? É a tintura do nosso corpo. E o Espiritismo já coloca aqui, o espírito não tendo cor, o espírito não tendo sexo, nós nos tornamos irmãos de verdade. Hoje a minha pele é essa, meu sexo é aquilo, mas amanhã seremos diferentes. Então é importante pensar que o Espiritismo ele traz sim alguns nortes para nós pensarmos a nossa ação no mundo, pensando na coletividade, pensa no progresso. Eu estava vendo aqui, por exemplo, que desde o primeiro momento, desde o momento em que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, que ele já se preocupa em colocar questões relacionadas à questão da desigualdade das riquezas, às desigualdades sociais. Ele questiona os espíritos superiores sobre a origem das desigualdades sociais. Está lá, por exemplo, nas questões 808, em que ele pergunta assim, ó, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que os outros? Kardec está colocando aquele negócio aqui, não é por mérito não, né? Os espíritos dizem sim e não. E da velhacaria e do roubo, o que tens a dizer? Então ele está dizendo sim, você consegue muita coisa pelos seus méritos, mas será que toda a produção de riqueza ela foi meramente um acaso dos seus méritos? Se a gente for estudar o capitalismo a fundo, vai perceber que o surgimento do acúmulo de capital ele não é exatamente pela quantidade de horas trabalhadas, pela habilidade de qualquer um. Porque se fosse por madrugar cedo e trabalhar muito, todo padeiro seria bilionário. Acorda bem cedinho. Se fosse para trabalhar por largar o couro, o pessoal que trabalha aqui em Parelha nas olarias, carregando telha de cerâmica, seriam ricos também. Mas os patrões é que são, eles que compram de carro todo ano, eles que têm dinheiro. E os empregados ganham um salário mínimo. Então, onde está o progressismo aqui? Está no fato de que você, ao perceber essas ideias que fazem parte da doutrina, ao lembrar que para nós, que a posse de bens materiais ela na realidade é uma coisa circunstancial, a gente aprende a entender a humanidade e a aceitar que as desigualdades elas não foram feitas por Deus. Como diz os ela benfeitores, é fruto da ação humana. Como muito bem você lembra, Gilbert, e os benfeitores referencializam no Livro dos Espíritos, a desigualdade de riquezas é fruto do egoísmo, da expressão do egoísmo que ainda caracteriza muitos espíritos encarnados na Terra. Não é isso? E ademais,
como eu sempre digo, é impossível a gente fazer uma sociedade com todo mundo rico. Mas é possível, sem dúvida, uma sociedade igual, não é? E já para que eu possa contribuir com essa, né, essa temática, o que eu posso dizer é que os espíritas, não todos, certo? Existem exceções. Sempre quando a gente está em casas espíritas, eu tenho 14 anos de espíritas, tem um assunto relevante que traz um pouquinho uma problemática do nosso país, do nosso orbe, diz, bote na mão da espiritualidade amiga, eles vão resolver, né? Mas aí eu digo em vocês e repito, vamos tentar analisar o que os imortais falam com relação a essa prática de contemplativa. Tudo que acontece, a gente tem aquela prática contemplativa, né? Então aqui, no Ente 657, ele fala mais ou menos isso, ó. Tem perante Deus algum mérito aos que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Não. Porquanto, se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem, e são inúteis. Olha a palavra, inúteis. Portanto, a gente, espíritas, temos que nos enquadrar a assuntos, né, que leva a uma certa problemática no nosso país, com o embasamento, com o instrumento que a doutrina espírita nos traz, né? Caridade, fraternidade, família, né? Enfim, nós temos que ter essa mentalidade, porque você não fazer o bem já é o mal, né? Você não fazer o bem, você já é o mal. Então, há necessidade de estarmos falando sobre assuntos relevantes e pegar as coisas que a doutrina espírita nos mostra para a gente contribuir, ou pequeno, ou de uma forma muito tênue, ou uma forma muito grande, para a evolução do nosso orbe, né? Se a gente observar, por exemplo, perdão, só para concluir, se a gente observar, por exemplo, às vezes a gente não fala sobre política, mas me diga, meus irmãos espíritas e aqueles que simpatizantes, qual é a forma mais fácil de a gente chegar às igualdades sociais? Não é a política? Portanto, a gente precisa falar sobre política, né? Porque isso pode mudar a realidade de muitos. Pois, Gilberto, fica à vontade. Né? Eu quero complementar isso que você está falando, porque eu tenho sempre uma ideia, eu percebo sempre que acontece no meu espírita, já que o espiritismo nos traz a revelação, a informação de que sim, a vida futura, né, a vida espiritual é a verdadeira vida, e a gente tem que amealhar nossos tesouros que levaremos, né, das nossas existências, mas eu acho que esse discurso que privilegia a gente pensar só no futuro e esquecer que estamos encarnados aqui, compete o fato que, estando encarnados aqui, nós temos responsabilidade com quem nós estamos aqui. Não é só fazer a caridade, mas também pensar numa sociedade mais justa. É a minha ação dentro da sociedade, ou seja, eu estou encarnado, eu preciso me preocupar também, porque a vida está sendo aqui, agora para mim. Eu estou encarnado, então a vida para mim ainda não está lá no plano espiritual, não estou com pressa não, só para avisar meus irmãos aí, do plano espiritual, meus anjos protetores, eu não quero ir agora, está muito bom aqui, a gente está cuidando das nossas vidas, mas podemos pensar no mundo melhor, porque ao pensar no mundo melhor, agindo no mundo, com os nossos valores espíritas, ou seja, imbuídos de bons sentimentos para fazer aquilo que é bom para a coletividade, nós estamos agindo como cristãos. Eu não posso pensar apenas em fazer uma caridade material. Eu posso pensar que aquela pessoa que recebe uma caridade material que eu posso dar, que outro irmão da casa espírita possa dar, a gente devia pensar em justiça social. Que essas pessoas tenham dignidade, isso está lá na codificação, porque é direito do homem, a igualdade, a liberdade. Fazem parte da essência. Nós precisamos do trabalho, quando fala lá no tópico sobre o trabalho, o ser humano precisa do trabalho para gerar sua dignidade. Então a gente não pode pensar, não, só amanhã, e esquecermos uma política, ou um modo de pensar a política aqui, ou até se envolver com o pensamento político, claro que a gente não vai levar
né, um político para dentro de um centro. Isso é terrível. Assim como também não levaremos a nossa religião para dentro de um espaço político. Não, vamos primeiro aqui fazer uma prece para Bezerra de Menezes. Não, não é exatamente isso. Mas nossos valores podem indicar muito o que a gente pode fazer. Eu desejo não só a caridade, mas a justiça social. Que as pessoas não precisem passar fome para que alguém precise fazer a caridade. E o movimento espírita muitas vezes é criticado por seus detratores, dizendo que nós, espíritas, adoramos que exista uma pobreza, porque a gente quer se sentir melhor fazendo essa caridade material. É uma crítica válida, embora mentirosa. A gente pode pensar nisso. Então, pensamos num mundo melhor. Nós estamos encarnados aqui agora, precisamos trabalhar aqui. E tem uma... Pois não, Paulo, pois não. Não, só para complementar o que o Gilberto está falando, há pouco tempo nós até conversamos, né, entre nós. Em 2017, houve uma alteração. A gente vai colocar um pouco a prática aqui, né? Nós estamos falando muita teoria e tem que ser falado porque é importante. Mas lembre-se, para você ver como é importante a gente ter os embasamentos de justiça, de igualdade, de fraternidade. Por quê? Em 2017, nós tivemos uma lei, certo? E essa lei fez com que tirasse alguns direitos trabalhistas, não é? Então, se a gente for pensar nesse pressuposto, foi tirada essa lei e muitas pessoas trabalham de uma forma desumana, às vezes, né? Então, tudo que aquele foi conquistado durante tanto tempo, as lutas de muitos políticos e não políticos, aquelas pessoas que lutaram para a melhoria, inclusive Bezerra de Menezes também, né? Que ele também, de repente foi retirado. Foi deputado, né? Foi retirado ali, né, numa cara de uma forma desrespeitosa. Então, é isso que eu quero dizer, meus irmãos. Tem coisas que é base. Não se pode. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que lutar por isso também, para que isso não aconteça. Entendeu? Tem uma questão... E o espírita tem que ter essa perdão, e o espírita tem que ter essa conduta de saber o que está acontecendo no nosso Brasil e ter opinião, porque às vezes você acha que a opinião não é importante, mas a opinião é importante demais. A educação é importante demais. Agora pode continuar. E quando a gente abre o Livro dos Espíritos, no PDF, por exemplo, se a gente der um Ctrl F e a gente escrever ordem social, a gente vai achar algumas passagens pelas quais Kardec falou que há de ser necessário uma nova ordem social. A gente não está aqui, por exemplo, para discutir que espírita tem que ser de esquerda, espírita tem que ser de direita, espírita tem que ser de centro-esquerda. Não é essa que é o nosso recorte, a nossa intenção. A gente está aqui para falar que essa nova ordem social, da qual também depende o mundo de regeneração, ela vem dessas relações sociais, dessa consciência mútua, desses um pouco mais adiantados em relação aos que estão em caminho ainda, ou os que não estão tão adiantados ainda, se escutar, conversar, trabalhar, questionarem-se e de que modo podem, amando as suas famílias, amando os seus deveres para com ser mais e melhor a cada dia, a gente renovar pelos nossos atos as nossas relações sociais. Renovando pelos nossos atos as relações sociais, a gente caminha na direção dessa nova ordem. Mas também não é só isso apenas. É no plano dessas opiniões que o Gilbert e o Paulo estão mencionando aqui, a codificação está cravada dessas opiniões de caráter progressistas, e a gente pode ir referenciando cada uma delas. Por exemplo, na fala inicial do Gilbert, ele falou que a doutrina espírita, desde 1857, prega, estabelece, defende o direito entre homens e mulheres. E a questão 817 do Livro dos Espíritos, ela é categórica em relação a essa igualdade de gênero. O que no Brasil, mas Yama, será que não está falando óbvio? Veja só, o Brasil, as mulheres passam a votar em 1940 e alguma coisa. Os Estados Unidos, até 1865, eram escravagistas.
até 1865 havia escravidão dos povos negros, africanos negros lá nos Estados Unidos. E a Revista Espírita de abril de 1858, ainda com os Estados Unidos escravagistas, na questão 71 dessa Revista de abril de 1858, tece uma severíssima crítica à escravatura. O voto feminino foi defendido em um artigo na Revista Espírita publicada por Kardec, com o amparo dos benfeitores espirituais, em junho de 1867, esse voto feminino havia sido defendido. A doutrina espírita, por intermédio dos benfeitores espirituais, é diametralmente contra a pena de morte. A questão 760 do Livro dos Espíritos nos impede profundamente, não necessariamente em relação ao caráter religioso, nos impede no plano do bom senso, porque o Espiritismo não proíbe nada a ninguém. Apela para a maturidade do bom senso, para que a gente, a partir de uma estrutura de discernimento, possa discernir humanamente, espiritualmente, em relação às decisões a serem tomadas. Então, a questão 760 do Livro dos Espíritos, ela nos provoca a sermos contra qualquer política neofascista que apoie tortura, que apoie pena de morte. Eu penso que, por esse conjunto de questões também, e por esse caráter progressista da doutrina espírita, nós não temos o direito, enquanto espíritas, de sermos favoráveis a políticos que defendam pena de morte. Nós não temos o direito de sermos favoráveis a políticos e a políticas de expressão neofascista que defendam a tortura, por exemplo, porque a gente tende a um progresso que é inexorável na doutrina espírita, que passa pela humanização, pela vivência do amor, pela compreensão. Mas aí significa que se o bandido entrar na minha casa, e se o bandido entrar, deixa os mortos cuidar dos mortos. É bom que nós deixemos mortos cuidar dos mortos. Então, vai acabar sendo resolvida essa questão também. Enquanto isso, a gente não coloca mais lenha nessa fogueira. Então, por exemplo, Kardec, e aí concluindo esse primeiro trecho, Kardec ele foi, durante toda a codificação, mas mais objetivamente na Gênese, completamente favorável à ciência. Ele defendeu a ciência. Inclusive, ele deixou categoricamente dito na Gênese que se um dia a ciência provar algo diferente, que as bases filosóficas do Espiritismo e as bases religiosas do Espiritismo têm até então consensuado logicamente acerca de alguma compreensão, que nós acompanhássemos a ciência, que nós abandonássemos esse pressuposto filosófico e religioso e acompanhássemos a ciência, de tanto apreço, respeito e necessidade de referencialização que Kardec tinha pela ciência. Então, ser a favor da ciência é ser contra o absolutismo, é ser contra uma fé cega, é ser favorável a uma fé raciocinada, ser a favor. A questão 871, por exemplo, do Livro dos Espíritos, diz que a base de toda justiça começa quando a gente respeita o direito de todo mundo, o direito de cada um. Respeitando os direitos de cada um, a gente começa a compreender acerca dessa justiça na direção da justiça, amor e caridade. Então também eu acho que é um pouco complicado a gente ser favorável a relações de trabalho que beirem a informalidade, absolutamente que beirem a informalidade. Que agride a dignidade do ser humano, né? Olha, inclusive em relação a isso, na questão 807, lá no Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta aqui, olha. O que se deve pensar daqueles que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos? Podemos estender essa pergunta de maneira, digamos assim, bastante ampla, porque pode ser posição social em termos econômicos, posição social em termos de função. E aí a resposta que os espíritos deram disse assim: merecem anátema. Ou seja, traduzindo aqui para um português mais claro e comum da nossa época, merecem que a gente condene esse tipo de atitude. Aí deles serão, ao seu turno, na sua vez, oprimidos,
renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sofrer aos outros. É a lei de ação e reação. Aquilo que eu estou plantando eu vou colher, aquilo que eu estou jogando para o universo, ele vai me devolver, porque esse tipo de justiça, ele vai ser feito. Então, aqueles que abusam de sua posição para oprimir o fraco, porque está roubando a sua dignidade do seu trabalho, que está roubando a sua dignidade por causa de condição social, com certeza vai sofrer as consequências no futuro próximo, nessa encarnação, na próxima, não sei, mas com certeza virá. Eu estava até observando aqui, quando você falou, Yama, dessa questão. Não dá para termos um espírito progressista, não dá para compreender a tolerância e o respeito que o Espiritismo nos faz ter pelos outros. Ela abre nossa mente para você conseguir compreender, ter respeito, tolerância, compreender a humanidade, por mais diversa que ela seja, como nossos irmãos, e adotar algumas posturas que elas são realmente de violência contra o outro, que são de supressão dos outros, aqueles que eu não quero ver por perto, que divide as pessoas entre o nós e o eles. Eu tenho colecionado algumas informações aqui, de algumas atitudes que a gente vê com frequência as pessoas, em nome de um certo conservadorismo, que eu não sei o que danado que é conservar, mas acaba, digamos assim, aceitando certo tipo de violência que não é tolerável. Por exemplo, no ano de 96, eu vi uma notícia aqui, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, nomeou um cara para que fosse secretário de Segurança Pública. E esse cara teve uma brilhante ideia, só que não. Ele teve a ideia de criar uma gratificação para policiais que entrassem em confrontos com pessoas que seriam supostamente criminosas e resolvesse a situação. Vocês entenderam? Despachasse o problema. O resultado foi tão desastroso que fez com que mais de 600% subisse a questão da letalidade policial. Talvez pessoas foram executadas por milícias, por pessoas, por desafetos e ainda ganharam dinheiro por isso. Um tipo de atitude dessa não é considerável aceitável. Eu vou colocar aqui não como um julgamento, mas como um confronto com as próprias ideias espíritas. Não é possível que o nosso coração se abra para aceitar esse tipo de ideia, que eu possa condenar pessoas à morte porque eu acho que vai ficar mais seguro. É uma ideia muito falsa. Tem até alguns casos bem recentes, porque esse aqui foi de 96, mas teve um certo governador, aliás, ele era prefeito, de uma cidade grande aqui, São Paulo, bem recente, há pouco tempo. E, olha, foi uma coisa horrível. O que aconteceu? Eles tratavam pessoas que moravam na rua de maneira extremamente cruel. Alguns, no período do inverno, eles jogavam água, acordavam as criaturinhas jogando água fria. Com a intenção de quê? De afastar aquelas pessoas indesejadas ali, ou seja, matando de frio, porque era o que realmente iria acontecer. Além de terem colocado pedras e ponteiros, ficavam as pontas enormes, eles colocaram debaixo dos viadutos, para que eles não pudessem dormir ali embaixo. E essa pessoa que era prefeita de São Paulo, curiosamente, se diz espírita. Aí é escandaloso imaginar como é que um prefeito, uma pessoa, ele pode ser da religião que ele quiser, ele pode ser, isso não tem nada a ver, mas como espírita, como é que a consciência dele está em aceitar esse tipo de situação contra moradores de rua? É complicado, né? Exatamente. É complicado pensar que alguém espírita pode aceitar. Então qual é a postura de nós como cristãos e como espíritas? Eu não posso aceitar isso, não posso aceitar como tolerável. Eu, como cidadão, não posso. Se eu fosse prefeito, jamais eu faria. Minha consciência não deixaria eu dormir de noite. Ô Gilbert, você me fez lembrar da questão 719 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos benfeitores se merece censura o homem que procura o bem-estar, que procura uma estrutura de melhoria de vida, que procura melhorar de vida, e trabalha com afinco e foco em relação a essa estrutura para a melhoria de vida dele e dos seus. Kardec faz essa pergunta na 719. E aí os benfeitores espirituais respondem assim: é natural o desejo do bem-estar.
Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena procurar bem-estar. Procurar bem-estar não é, de nenhum ponto de vista, condenável, desde que não seja esse bem-estar conseguido às custas de outrem, e não venha a diminuir-vos entre irmãos nem as forças físicas uns dos outros, nem a dignidade moral. Então, a 719, os benfeitores espirituais dizem que nós não temos o direito de explorar o nosso irmão, explorar a exaustão o nosso irmão, comprometer-lhes as forças, a dignidade, as condições de vivência em função de uma concentração de algo que nos sobra, que nos chega, pela exploração do trabalho do outro, pela expoliação do tempo e da dignidade do outro. Então, falar disso no século XIX, em meados do século XIX, é de um avanço moral, é de uma defesa do progresso, porque isso implica entender que Cristo veio para que todos nós tenhamos vida, e todos tenhamos vida plenamente. E defender isso é entender que a minha concentração de renda e de recursos e de estrutura não pode ser correspondente à expoliação da dignidade do outro em favor de um mecanismo de opressão que eu administre sobre o meu próprio irmão. Até porque a gente estava falando no livro, né, Política e Espiritismo, né, não podemos, a sociedade não tem como, novamente repetindo a frase, de todo mundo ficar rico, mas tem como ficar igual, né? E a gente, para quebrar um pouco dessas teorias, eu queria citar um pouquinho de Madre Teresa de Calcutá. Essa santa, né, que foi considerada aos católicos, que é uma pessoa extremamente respeitável por todos os religiosos. E esse livro lindo que eu estou aqui na mão, ó, não estou fazendo propaganda não, certo? Mas A Força Eterna do Amor, um livro lindo, e vale a pena ler. E já de antemão, uma das frases mais belas que eu acho de Madre Teresa, ela diz o seguinte, que as mãos que trabalham são mais sagradas, até mais sagradas que os lábios que rezam. Falei da minha forma, né? Como se estivesse na rádio aqui, que a gente tem uma rádio também. Portanto, meus irmãos, Madre Teresa, ela deixou uma obra linda, né, de bem-aventurança, de benevolência, de caridade, mas também deixou uma obra social, se a gente analisar mesmo, né? Madre Teresa, na ânsia de ajudar alguém, descobriu um canto mais pobre, né, em Calcutá, na Índia, para fazer a sua divulgação, o seu trabalho. E de lá, de certo, mudou muito a realidade de muitos jovens e muitos adultos que estavam ali presentes. E nesse livro lindo que fala, né, ela diz, ó, você quer mudar uma sociedade? Então comece educando os seus filhos, educando as pessoas de sua volta, comece amando mais, comece analisando, né, mais as questões sociais, enfim, porque quando você educa bem um indivíduo, o seu filho vai ser bem educado, vai educar os seus netos de uma forma digna e etc. Agora, educar não significa vencedor. A palavra vencedor, tem gente que não, eu vou educar para o meu filho ser vencedor. Eu acho isso, não. Você vai se educar para o seu filho ser um cidadão de bem, ter uma representatividade na sociedade, você tem o seu trabalho e ele, de certa forma, né, o ofício que ele quer na vida, galgar para o caminho do bem. Portanto, além do caráter de Madre Teresa, o caráter esse de benevolência, ela mudou a realidade de Calcutá, trazendo os ricos a uma responsabilidade para com os pobres, né? E os pobres, entretanto, tiveram uma realidade que antigamente era subsistência para um pouquinho mais de conforto. Ora, se própria Madre Teresa de Calcutá, que de certa forma tinha só o coração, aliás, tinha muito coração, não tinha dinheiro, posso dizer assim, porque nós, espíritas, católicos, umbandistas, budistas, não podemos fazer isso também para o nosso próximo. Essa é a questão que eu vejo, de falar de política,
trazer o quê? O instrumento da doutrina espírita para que a gente possa modificar um meio. Sendo você um pouco mais... você não tem a questão da condição, mas pelo menos o fato de você se instruir e tentar mudar a sua realidade através de bons gestos, bons atos e boas palavras, já modifica um pouco a realidade das pessoas. Então é isso que a gente pode, né, contribuir agora com a nossa conversa. Gilbert, Paulo, a questão 573 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais qual é a missão dos espíritos encarnados. A nossa missão, enquanto encarnados aqui. E aí os espíritos abrem essa resposta com algo que é muito provocativo a essa nossa necessidade de pensarmos politicamente a vida e, de algum modo, agirmos politicamente nos nossos ciclos, nas nossas relações. Sem bandeiras de esquerda e direita, obviamente, mas porque a política essencial é aquela das relações, das trocas, das interações com os diferentes em espaços iguais de convivência, tendo em vista intenções de horizonte em relação à vida. Então essa é a essência de política. E os benfeitores respondem assim, que a missão dos espíritos encarnados é a de instruir-se, amarem-se uns aos outros e auxiliar no progresso dos irmãos e melhorar as instituições por meios diretos, materiais e participativos. Vejam, na 573, os espíritos estão dizendo, sintetizando, e a resposta continua, eu tirei só o primeiro trechinho dessa resposta. Eles dizem que, além de instruirmos-nos, amarmos-nos, auxiliar no progresso uns dos outros, nós precisamos melhorar as instituições por meios objetivos, diretos, materiais e de participação. Então nós não temos o direito, nós espíritas, de complicar as instituições, de enfeiar as instituições, de comprometer estruturalmente, moralmente, tecnicamente, as instituições. Se a gente não tem a vocação de ir para lá, não enquanto espírita, mas enquanto Gilbert, enquanto Paulo, enquanto José, enquanto Maria, enquanto Joaquim, porque o Estado é laico, antes de qualquer coisa, não é? Então, se a gente não tem essa vocação de candidatar-se, e ótimo para quem tem, mas a gente não tem o direito, por não ter essa vocação de candidatarmos-nos, de enfeiar essas instituições. A gente não pode fazer do nosso voto, da nossa compreensão, da nossa participação, um instrumento de comprometimento estrutural dessas instituições que nós temos, junto às quais o dever de melhorar. Exato. Eu estava vendo quando você falou assim, a gente está falando de política, mas não significa exatamente que precisamos ter uma bandeira, eu sou esquerda, eu sou direita. Qual que seja a posição política que você tiver, se tiver humanidade, você está sendo cristão. Isso, há pessoas exatamente. Que confundem o que é você ter uma bandeira e ter ideais e ter uma proposta de participação na sociedade como sendo uma forma de impor às pessoas o seu modo de pensar. Aí isso é muito complicado. Eu não tenho o direito de impor às pessoas o que elas devem pensar. Eu só posso agir conforme meus valores. Sendo espírita, eu condeno o aborto, eu não tenho absolutamente nenhum direito de dizer para as pessoas impor aquela minha verdade, de forma nenhuma. É uma verdade, o aborto tem sérias consequências. Mas, de repente, aquele nosso irmão precisa passar por uma experiência que é ele que vai dizer. Não adianta dizer se libera, se eu sou a favor de liberar, se de proibir, seja o que for. Porque algo tão íntimo e tão pessoal quanto o aborto vai ser realizado, quer se saiba, quer não, no interior de suas casas, no íntimo. Então a proibição, ela não proíbe de fato que as pessoas o façam. Eu só preciso ter caridade e compreensão para essas pessoas. Por que elas chegaram a isso? Por que eu vou recriminar? Eu preciso ter compreensão de que eu não posso impor. Então, seja direita, seja esquerda, mas seja humano. É importante saber que nós estamos lidando com pessoas, e essa é basicamente a postura de nós como espíritas, e não impor a nossa fé, a nossa doutrina para ninguém,
Mas a partir dos nossos valores, a nossa ação no mundo era ser espelho daquilo que a gente prega, que a gente diz. A gente vê muitos dos nossos amigos espíritas compartilharem, concordarem com uma agenda que é retrógrada, ao contrário do que é o espiritismo, que é uma doutrina progressista, e a gente está lá com preconceito com pessoas, a gente está discriminando pessoas, e está eliminando pessoas. Então, é uma postura que, como espírita, eu não posso ter. Eu não vou nem dizer que as outras pessoas não devem ter, porque eu estou até fugindo do meu espaço. Mas observem sim que, como espírita, fica muito difícil. Se você entende a doutrina espírita de verdade, você compactuar com ideias de discriminação, de racismo, de homofobia, de misoginia, ou seja, de desprezar a mulher e a sua participação na sociedade. É muito difícil, como espíritas, imaginar que nós poderíamos concordar com isso. Nós até podemos ser bastante preconceituosos. Nós seremos sempre. Por quê? Porque somos imperfeitos. A gente precisa lembrar, está lá, né, no livro dos Espíritos, conhece-te a ti mesmo. Conheça, né? Você conheça, você sabe, você tem determinados preconceitos, eu sei, eu tenho determinados preconceitos, eu tenho determinadas atitudes. Se eu souber, se eu entender que aquele tipo de preconceito e postura que eu tenho, ela é prejudicial ao outro, é essencial que eu aprenda a me tornar melhor. Como Kardec diz lá no livro do Evangelho, que se reconhece o espírita por a cada dia tentar esforçar-se para chegar a ser uma pessoa melhor. Não porque seremos perfeitos, não porque seremos santos, mas porque a gente está se esforçando para vencer nossas más inclinações. Eu acho que isso é muito importante, essa nossa atuação como política. É tão importante você estar falando isso, até porque, na essência, Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, quem é você, com os seus preconceitos, de proibir tal coisa? Por isso que a doutrina espírita, ela dá um caminho, ela dá a diretriz. Entre elas, o aborto, né, é crime, né, no Brasil, né, e também nós não aceitamos o aborto. Entretanto, jamais eu vou chegar e criticar um indivíduo assim, né? Porque assim, eu agora lembrei de Francisco de Assis, eu gosto sempre de citar isso, quando ele chegava aos seus apóstolos, ele falava a todos, ó, vocês vão, e se precisar, falem, né? Então, os atos seus são muito maiores do que propriamente palavras. Talvez aquela pessoa que está ali precisa só de um gesto, de um carinho. Você vai fazer esse tipo de ato? Vamos pensar um pouco as consequências, com todo respeito e amor, entendeu? Será que você está fazendo a coisa certa? Sem criticar, porque o livre-arbítrio Deus nos dá, né? Deus nos dá. Então a importância de, acima de tudo, respeitar o indivíduo. Como você falou, ser humano, é humanização, está ali. Tá? Está ali a necessidade do indivíduo de respeitar o outro, coisa que a gente não está percebendo na sociedade especificamente, né? As pessoas não podem por exemplo, falar alguma coisa, não pode expressar alguma coisa, lá vem a crítica. Então, assim, respeite, ame também. Primeira coisa é amar, não é? Então, a questão do aborto, nós condenamos, sim, nós condenamos, mas por que não a gente, como indivíduo, que a gente não tem essa capacidade de julgar? Porque se Deus dá o livre-arbítrio, quem é nós para julgar? Então, tento conversar com as pessoas que estão pensando assim, ou até mesmo aquelas pessoas que fizeram, dizer que de certa forma, estou aqui à disposição para ajudar. Né? Lembrar sempre disso. O pessoal que está chegando agora aqui na nossa conversa, que conhece a gente indiretamente ou pessoalmente, mas que não conhece o Espiritismo ainda, o Espiritismo ele é uma doutrina filosófica, religiosa e científica que junta filosofia, religião e ciência a partir de uma referência de compreensão da vida e da vida futura, a partir de uma codificação que os espíritos entregaram para um codificador chamado Kardec em meados do século XIX.
e que para nós é a terceira revelação em relação à compreensão do Evangelho do Cristo. Nessas bases religiosas do Espiritismo, não há proselitismo, ou seja, o Espiritismo não proíbe nada. Ah, não, isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo. Nós não temos uma lista de proibições, nós não temos uma cúria, não temos uma igreja, não temos uma hierarquia, não temos sacerdote, não temos ritos. Temos uma filosofia de vida alinhada a uma referência espiritual de ser, agir, sentir, na direção daquilo que viveu e nos exortou Jesus Cristo. Pois bem, nessa linha de não ter proibição, não significa dizer que nós podemos tudo, porque nós precisamos, pelo discernimento, pela avaliação do que é bom, belo, necessário e justo, qualificarmos as nossas decisões. Então, nós temos uma referência de orientação e, a partir dessa referência de orientação, pelo discernimento, a gente resolve fazer ou não, entendendo que não há nenhum ato ruim que nós façamos a nós ou ao próximo que não resulte em funestas consequências para uma necessária lei de expiação. Pois bem, é por isso que os meninos estão falando de não julgar, não impor, porque nós não podemos impor nada a ninguém, enfim, e nem a nossa base religiosa na direção de impor algo a alguém. Pois bem, nessa dinâmica de conversa, de contato, de referência, as pessoas acabam esquecendo muito, Gilbert e Paulo, das tensões que houve, e não foi nenhuma, nem duas, nem três, entre Paulo e Pedro. O Atos dos Apóstolos, o livro lá após o Evangelho, é cravado de algumas circunstâncias tensas entre Paulo e Pedro. E dessas circunstâncias tensas, que eram conduzidas às vezes até com angústia para ambas as partes, derivou muitos fundamentos da nossa fé. Então, a gente às vezes fica com esse receio de praticar uma pseudo-caridade, uma equivocada caridade, de não fazer um comentário, de não fazer uma observação, de não fazer uma ponderação, e a gente se alija de toda e qualquer possibilidade de um comentário que tenha qualquer nuance política. Isso é ruim, isso é extremamente pouco formativo, além de ser alienante em relação a essa diferença que nós temos com a política, porque a gente não consegue estabelecer uma nova ordem social por meio de relações sociais se a gente não interagir politicamente. E nessa interação politicamente, conversar afetuosamente, exercitando a capacidade de amar, sobre tensões, sobre lógicas, sobre contradições, sobre princípios de verdade, conversar é uma necessidade de todos nós. É por não termos conversado e por termos nos omitido, nos isentado dessa necessária participação, como fez Paulo, como fez Pedro, como fez Tiago Maior, por exemplo, como fez João, né? Como fez João por muitas vezes, inclusive na ilha de Patmos, com os soldados que o vigiavam. É por essa estranha isenção de retirada que a gente ajuda a fazer o mal. Porque, como vocês muito bem lembraram, inicialmente, o mal é a ausência do bem. Quando a gente nada faz em função do bem, a gente está fazendo o mal, né? Inclusive os benfeitores espirituais dizem isso, não é? Então, política não é politicária, não é politicagem. Política é polis e kratos, sistema. Então, política é todo o conjunto de interações entre diferentes sujeitos em espaços comuns em prol da justa administração para todos, da justa administração para todos, em espaços comuns nos quais se dão a vida. E conversar, balizar referências de compreensão é uma necessidade de todos nós, sobretudo de nós espíritas, que temos um manancial, uma chave de compreensão da vida, que é a nossa doutrina luz, que joga muitos pontos de compreensão em várias temáticas contemporâneas que nós temos naufragado, como, por exemplo,
é tudo que nos pode fazer melhor amar, que é nos afastar da aceitação da tortura, nos afastar da compreensão da gente armar uma população tão pouco escolarizada, tão machista, tão patriarcal, tão materialista, tão despolitizada, da gente armar uma população com o índice de desenvolvimento humano tão baixo ainda, a terceira pior relação de desigualdade social do globo terrestre, e o segundo pior povo do globo terrestre, que compreende acerca da sua própria realidade social. Há um instituto de inteligência de mercado chamado Ipsos, é uma mega corporação de inteligência de mercado francesa. Eles fizeram em 2017 uma pesquisa em 189 países no mundo acerca do fato de os consumidores daquelas nacionalidades em que eles rodaram a pesquisa compreenderem a sua própria realidade social. Pois bem, o Brasil, em 2017, e isso não mudou muito de lá para cá, foi a segunda pior nação em matéria de compreensão da própria realidade social, dos próprios problemas que nos afligem. Então, nós só perdemos em matéria de consciência social, de consciência política, para a África do Sul. Tirando a África do Sul, nós somos o segundo pior povo em matéria de compreensão da própria realidade social. Não é razoável armar esse povo. Como recentemente disse o arcebispo, nosso irmão católico da Basílica de Aparecida, uma pátria amada não pode ser uma pátria armada. Sobretudo uma pátria com essas caracterizações sociopolíticas e educacionais que nós ainda temos no Brasil. Exatamente. Estou só preocupado com o nosso tempo, Ian. A gente tem um pouquinho de tempo só, mas, né? Um pouquinho Então, de tempo. se temos só um pouquinho de tempo, eu quero só aproveitar, né? Porque esse discurso que você fez, esses pontos que você colocou, resume de forma magistral que a gente colocou durante todo esse tempo aqui, e agradecer pela oportunidade da gente trocar essas ideias aqui, levar um pouco de discussão. As pessoas que nos escutam não precisam necessariamente concordar conosco, mas a partir do momento que nós estamos trocando ideia, conversando, falando, pontos de vista diferentes, nós aprendemos muito com o olhar do outro. Essa possibilidade de discutir, ela é uma oportunidade fantástica. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Eu também quero agradecer a oportunidade que Iama e Gilberto me deu para fazer essa conversa. E como sabiamente Gilberto falou, não necessariamente vocês precisam aquecer, concordar com a gente ou não, de forma alguma, né? E o mais importante é amadurecer as ideias e lembrar que nós pertencemos a uma sociedade e por pertencer, sendo espírita, cristão ou não, a gente precisa contribuir para essa sociedade, né? Independente das suas convicções, conservadora, que Gilberto desse termo, ou liberal, ou direita, ou esquerda, ou o que for, o mais importante é que cada um pode contribuir, né? Cada um pode contribuir em ideias, pensamentos, né? E é isso. Uma grande honra falar com todos vocês. É a minha primeira live, espero que seja de muitas lives, e desde já agradecendo muito pela presença aí dos nossos ouvintes, né? E também o Iama, que deu essa ideia brilhante, né? Essa relação de política e espiritismo, que pouco se vê nas redes sociais. Se a gente for procurar lá no YouTube, colocar espiritismo e política, acho que tem no máximo uma ou duas coisas, né, Iama? E a gente tem que começar, né, a fomentar ali essas ideias para que possamos, enfim, né, todos nós, as pessoas que estão nos escutando e até a gente mesmo, nós possamos realmente ter uma opinião crítica política embasada nessa doutrina linda e maravilhosa que é o Espiritismo. E ela traz assuntos relevantes a uma mudança de uma sociedade para melhor. Gilbert, vamos marcar a segunda live do Paulo?
Vamos, pô, quando vocês quiserem, vamos ver aí. Olha só, Estamos nessa. eu acho que a gente, por mais que a gente tenha mobilizado conteúdo referencial nessa live, a gente ainda mencionou muito pouco do conteúdo que tem na codificação acerca desse caráter progressista. Eu acho que a gente poderia mobilizar outros tantos pontos que ainda há. Bora marcar para quinta-feira? Para a próxima quinta-feira? Vocês estão... Eu não sei se eu vou poder. Talvez me apareça um compromisso. Daqui para lá a gente pode fazer um acordo. Vamos colocar uma pré-data. Quinta-feira, né? tem também um resto que a gente às vezes ajuda lá também, né? Para dar uma força. A gente combina e divulga aqui no nosso... Bora fazer um segundo momento, porque a gente... E tem o ensaio do coral também, a Raquel está dizendo, tem o ensaio do coral dos canários. A Clarinha também disse que queria participar, ela gostou da ideia. Pois é. A Clarinha sim, ela gostou da ideia. Bora colocar... A Clarinha é minha bebezinha de 1 ano, gente. A gente pode, por exemplo, vamos conversar, a gente pode puxar para sexta... Vamos conversar. O importante é a gente fazer esse segundo momento, porque ainda tem tanta coisa para a gente conversar. É um assunto é um assunto tão pouco explorado. Pessoal, uma satisfação imensa ter aqui os nossos convidados que estão conosco, o pessoal que passará por aqui, por essa live também, para acessar esse conteúdo, colaborar, deixar as questões. Fiquem à vontade, a gente passa e responde no texto depois, o Gilbert, Paulo e eu. E uma satisfação ter vocês aqui, os que passarão por aqui, e ter esses queridos amigos Paulo e Gilbert nessa reflexão tão necessária na nossa seara espírita. Gratidão, Gilbert e Paulo. A gente pode cantar uma música para encerrar? Tá mais que bom. Então vamos cantar, né? Vamos lá. Tem quanto tempo ainda, Yama? 5 minutos. 5 minutos, então dá para cantar. Então vamos lá. Peraí, só um minutinho, deixa eu me ajeitar aqui. Peraí. Vai, Emanuele, vai ficar gravado. Eu vou deixar gravado. Agradecer ao pessoal também que fez alguns comentários elogiosos pela nossa discussão também. Agradecer a todos que participaram aí no chat, que a gente nem sempre teve tempo de olhar, né, Wilma? Mas muito grato pela audiência de vocês. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Oh, oh, oh. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Oh, Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como a luz.
Graças a Deus. Tava meio desafinado, mas deu aí. Deu certo. Nada, No violão, deu pra desafinado. afinar bem? Tá Perfeito. lindo, perfeito, perfeito. Pessoal, tchau, obrigado, gratidão, Paulo, Gilbert, espiritualidade amiga, gente querida. Abraço a pessoal. todos também. Valeu. Valeu, obrigado aí.